De Olho, sua revista eletrônica de mistérios e curiosidades. Lhes apresento as 5 maiores religiões do mundo. Caros espectadores do De Olho, esse vídeo não se trata de apologia. Respeitamos todas as religiões, apenas trata-se de um documental falando sobre as maiores religiões, não fazendo distinção daquelas que não aparecem nesse tópico. Ainda assim, faço citações ao final do vídeo de todas as religiões as quais foram possível dentro do que trata este vídeo. É sabido que as 5 principais religiões do mundo são cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, porém nem todas essas são as maiores. Mas o que é religião? Religião é o conjunto de crenças e filosofias que são seguidas formando diferentes pensamentos. Cada religião tem suas diferenças quanto a alguns aspectos, porém a grande maioria se assemelha em acreditar em uma força superior e na vida após a morte. Entre a grande quantidade de religiões existentes hoje no mundo, existem aquelas que se sobressaem e conseguem conquistar um grande número de fiéis. O hinduísmo surgiu por volta do ano 3000 a.C., na região do Vale do Indo, território que foi berço de muitas civilizações. Mais tarde, entre os anos de 1800 e 2000 a.C. aproximadamente, nasce Abraão, o patriarca dos hebreus, em Ur, uma importante cidade-estado da Suméria, que hoje é a cidade de Tel el-Muqayyar, no Iraque. Perto do ano 1000 a.C., enquanto o hinduísmo segue se espalhando para o leste, os israelitas conquistam Canaã, que atualmente corresponde ao território onde fica o Estado de Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia, assim como porções do Líbano, Síria e Jordânia, e começam a disseminar sua religião, o judaísmo. Então, entre 560 e 480 a.C., nasce Buda, o fundador do budismo, em Lumbini, cidade localizada na região oeste do Nepal. E entre os anos 30 e 33 d.C., Jesus é crucificado no Gólgota. Em hebraico, é o nome da colina que os ocidentais cristãos conhecem como Calvário, dando origem ao cristianismo. Aproximadamente em 70 d.C., os romanos destroem Jerusalém e ocorre a segunda diáspora, levando os judeus a eventualmente se espalhar por territórios do sul da Europa, África e pela região da Anatólia, situada na atual Turquia. Em 570 d.C., Maomé nasce em Meca, e logo após sua morte, em 632 d.C., o islamismo começa, em um primeiro momento, a se espalhar rapidamente pelo Oriente Médio, Ásia Central, Norte da África e pela Península Ibérica. Essas 5 religiões foram se disseminando pela África, Ásia, Oriente e Europa, e após a Era dos Descobrimentos, que ocorreu entre o século XV e XVII, contribuiu para que estas religiões, sobretudo o cristianismo e o judaísmo, chegassem até as Américas e Oceania. Entre o final do século XIX e o início do século XX, mais precisamente até a Primeira Guerra Mundial, começa a divisão da África, quando vários países, entre eles Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Estados Unidos, resolveram reivindicar territórios no continente, levando consigo o cristianismo. Então, em 1948, o Estado de Israel é oficialmente estabelecido. Hoje, as 5 maiores religiões do mundo são: primeiro, cristianismo. É a maior religião do mundo, com cerca de 2,2 bilhões de cristãos. É monoteísta e se baseia na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Segundo, o islamismo. Possui aproximadamente 1,6 bilhões de fiéis e é a segunda religião mais praticada no mundo. Além disso, é também
um sistema que monitora a política e a economia e a vida social. O terceiro, o hinduísmo, com cerca de 900 milhões de fiéis, é a terceira maior religião e a mais velha do mundo. A religião se baseia em textos como os Vedas, os Puranas, o Mahabharata e o Ramayana. Quarto, religiões chinesas possuem aproximadamente 402 milhões de seguidores e se baseia em diversas crenças. Quinto, budismo, com aproximadamente 376 milhões de fiéis, ocupa o quinto lugar e é uma religião e uma filosofia que se espelham na vida de Buda. Esta não deixou nada escrito, porém seus discípulos escreveram acerca de suas realizações e ensinamentos para que seus posteriores fiéis pudessem conhecê-lo. Em outras posições temos: sexto, sikhismo, aproximadamente 20 milhões de adeptos. Embora pouco difundido, o sikhismo é a sexta maior religião do mundo. A doutrina monoteísta foi fundada no século XVI por Guru Nanak e se baseia em seus ensinamentos. O sikhismo nasceu na província de Punjab, na Índia. Em sétimo temos judaísmo, aproximadamente 15 milhões de praticantes. Atualmente a maior parte dos judeus do mundo vive em Israel e nos Estados Unidos. Em oitavo temos o espiritismo, aproximadamente 13 milhões de adeptos. É no Brasil que se encontra a maior comunidade espírita do mundo. 1,3% da população do país é espírita. Até 70 milhões de pessoas de várias religiões praticam rituais de candomblé e no Brasil há mais de 130 mil adeptos. A Umbanda, religião afro-brasileira, tem mais de 450 mil adeptos. E ainda há 1,1 bilhão de pessoas no mundo que se dizem ateus ou agnósticos, ou não se identificam com nenhuma religião específica. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Este é o De Olho, sua revista eletrônica.